E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, sou o Gu, espero que todos estejam bem. E vamos lá, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele segundo passo do meu outro vídeo lá para trás. Para você que não assistiu, corre lá que tá bem legal. O nome do vídeo é 5 passos para seguir a Cristo, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo tema, que é a oração. Mas assim, galera, antes de começar a falar desse tema pra vocês, uma coisa que eu tenho que falar é, eu sempre tiro as informações que eu passo pra vocês da palavra de Deus, da Bíblia. Porque, como eu já disse pra vocês no outro vídeo, ela é a base de tudo, é de lá que a gente tem que tirar todas as informações, todas as respostas. Por quê? Porque, como é a palavra de Deus instituída na Terra, tudo que a gente precisa saber tá lá. Então, se você aprendeu alguma coisa ou estão lhe ensinando alguma coisa que a base não é as escrituras, você tem que desconfiar ou então tem que pelo menos prestar atenção, porque você pode estar sendo ensinado de uma forma errada, de uma forma equivocada, que vai te levar a aprender de uma forma contrária à forma que você deve ser ensinado, beleza? Então vamos lá. Para iniciar aqui o nosso tema, o que será que é a oração? Por que e para qual finalidade a gente ora? São perguntas importantes. E a resposta é a seguinte, galera, para quem tem uma base nos estudos da palavra do Senhor, sabe que a partir da entrada do pecado aqui no mundo foi cortado toda a relação que o ser humano tinha diretamente com o Senhor. Então a relação que o ser humano tinha diretamente com o Senhor aqui na Terra foi cortado, e a única forma que o ser humano tinha de conversar com o Senhor era através da oração. Então, para que nós oramos? Vamos abrir a Bíblia, peguei aqui minha Bíblia, vamos abrir a Bíblia no Salmo 145, versículo 18 e 19. Vamos lá. E o que nos diz? Vamos ler lá. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Ou seja, galera, o que ele está nos dizendo aqui? Ele nos diz que o Senhor sempre estará por perto daqueles que o invocam. Ou seja, quando você orar ao Senhor, quando você falar com Ele, quando você conversar com Ele, Ele vai estar sempre perto daqueles que o invocam. Mas assim, de verdade, não adianta de nada você simplesmente falar o nome do Senhor, você simplesmente falar com Ele, conversando como se Ele estivesse ouvindo a qualquer um que fala. Não, gente, não é bem assim. É em verdade. Você simplesmente mencionando o nome dele não significa nada que ele vai te ouvir, até porque você vai estar lançando as suas palavras ao vento. Você vai estar jogando fora as suas palavras porque não está sendo de verdade, não está vindo do seu coração aquilo, entendeu? Então você está simplesmente jogando fora as suas palavras e ele não está te escutando, não está dando devido valor àquilo, porque ele quer em verdade, ele quer que saia do seu coração, ele quer que você peça com verdade nas suas palavras. E ele já conclui dessa forma, ó, e ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Ou seja, ele ouve tudo que você diz, e através de tudo que ele ouviu, que ele mesmo sabendo, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, e ele sabendo que é em verdade, ele sabendo que aquilo, tudo que você está falando é do seu coração, ele vai ouvir e ele vai cumprir com aquilo, porque ele sabe que você necessita daquilo e ele sabe qual a resposta necessária para dar para você, entendeu? Então é a partir da oração, é a partir de você abrir o seu coração para Deus e entregar tudo, que ele entende a sua vontade, ele entende a sua necessidade, ele vai saber a forma que ele vai realizar o seu desejo, o seu pedido, ele vai receber o seu agradecimento por alguma coisa que você tem falado com ele, entendeu? Então essa é uma grande importância para a oração, tipo uma coisa muito importante que você tem que levar para sempre com você. E mesmo sabendo como é feita a oração, mesmo sabendo para que serve a oração, há muitas pessoas que fazem errado. E assim, não é pessoas que fazem errado porque não tem uma forma de se fazer a oração. Você simplesmente fecha o seu olho e conversa com Deus. Porém, há pessoas que fazem errado no modo que estão fazendo. E eu queria que vocês agora abrissem comigo em Mateus capítulo 6, lá no versículo 5. Vamos lá.
Pronto, abrindo aqui em Mateus capítulo 6, vamos lá no versículo 5 que diz o quê? Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8, beleza? Então vamos lá. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, a gente não deve fazer como os hipócritas, a gente não deve... todo mundo sabe o que é hipocrisia, né? Hipocrisia é mentira, é fazer o contrário daquilo que fala. Você falar que deve ter uma atitude e fazer totalmente o contrário daquela atitude. E é o que nos diz aqui. Não sejas igual aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, os hipócritas, o sentido deles em oração é assim. Eles oram em pé, fazendo escândalo e algazarra para que os homens possam os vê-los. E não é isso que a gente quer, a gente não está orando para que os homens nos vejam, galera. A gente está orando para que o nosso Senhor escute, para que o nosso Senhor veja a nossa oração e assim responda da forma que a gente necessita. E aí você vê já a conclusão, já vê a explicação de como deve ser, já no próximo versículo. Está escrito assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, galera, você tem que entrar no seu aposento, ó, entra no seu quarto, tranca a porta, fica em silêncio, senta, ajoelha, fica do jeito que você achar melhor. Feche os seus olhos e converse com o Senhor, porque é assim que Ele nos pede. Porque uma oração não é algo que você deve mostrar para os outros que você faz. Oração é uma coisa que você deve mostrar para Deus que você faz. Você deve conversar com Ele. Você não tem que mostrar para ninguém que você está orando. Que ninguém vai ficar olhando para você e falar assim: ah, é crente, está orando. Ah, ele está passando por necessidade. Ah, não sei o que. Vamos conversar com ele, que ele está precisando de ajuda, ele está orando. Gente, você tem que falar com Deus. A sua necessidade é de acordo com a vontade de Deus. Então não adianta de nada você fazer escândalo, você fazer um algazarra, mostrar para todo mundo que você está orando, sendo que quem deve saber da sua oração é o Senhor, entende? E a partir daí ele já fala, ó, vamos ler o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, gente, você não tem que usar de vãs repetições, não é sempre falando a mesma coisa, porque é assim que são os hipócritas, como até está dizendo aqui. Não sejam igual aos hipócritas que acham que de muito falar, Deus vai ouvir. Deus não escuta por você repetir muitas vezes a mesma coisa, galera. Você falar sempre a mesma coisa na sua oração, você orar de uma forma, orar de novo da mesma forma, orar de novo da mesma forma, no mesmo padrão, Deus não vai escutar só porque está igual. Você vai estar orando, mas não vai estar sendo de verdade, entendeu? Como eu falei lá no começo do vídeo. Você tem que orar conforme está no seu coração e você tem que orar por você. Você não tem que orar, estabelecer uma forma de orar, escrever num papel uma forma de orar e ler daquele jeito, decorar aquela oração e orar daquela forma. Não, você tem que pedir o que o seu coração necessita, o que você está necessitando naquele momento. E aí você fala com Deus da forma que você acha necessário, você fala com o Senhor o que você quer falar, que Deus escuta. Você não tem que usar de vãs repetições, galera. E aí, como já conclui aqui também no versículo 8, já diz assim, ó: não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedires. Ou seja, galera, antes mesmo de você pedir ao Senhor o que você necessita, antes mesmo de você orar a Ele, Ele já sabe de tudo que você quer, Ele já sabe de tudo que você precisa, Ele já sabe tudo que você está necessitando. Então o que você tem que entender é, o Senhor, Ele já sabe todas as suas necessidades, Ele já sabe que você vai orar, Ele já sabe que você vai pedir, Ele sabe tudo o que você necessita. Porém, Ele quer ouvir de você, Ele quer ver de você a atitude de deixar as coisas na mão dEle, de entregar a sua vida, entregar a sua necessidade nas mãos dEle. Porque Ele sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ver que você está entregando tudo nas mãos dEle para Ele poder agir na sua vida. E Ele vai agir da forma que for melhor aos olhos dEle. E é dessa forma que eu quero encerrar o vídeo falando para vocês, galera. Oração é algo muito importante que você tem que entender. Deus já sabe que você ora, Deus sabe das suas necessidades, mas Ele quer que você entregue nas mãos dEle para que Ele possa assim responder da melhor forma possível, da forma que os olhos dEle acharem melhor para você. Entenderam? E é dessa forma que eu quero encerrar esse vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem gostou, deixa o gostei.
e divulga para os seus amigos, para todos que vocês acham que necessitam ouvir dessa palavra, ouvir dessas informações, para que possam também ser edificados, porque muitos precisam orar, mas muitos não sabem como faz e não sabem para que serve. Enfim, espero que todos fiquem bem e até a próxima. Tchau!